Bom dia, estamos ao vivo no plenarinho da Câmara Municipal e vamos passar agora a palestra sobre o aleitamento materno, que é uma iniciativa da Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida e da Elecamp. Bom dia a todos e a todas, né? Hoje teremos uma palestra da palestrante Marcela Zanata Ganzaroli, que é enfermeira obstétrica da Unicamp, né? E que dispensa maiores comentários do vasto currículo que ela tem aqui. Eu, desde já, vou agradecer aqui a Ana Paula, diretora de Gestão de Pessoas da Câmara, a Jaqueline, coordenadora de Saúde, tá? Por ter nos ajudado aí. E em nome da Escola do Legislativo e da Câmara Municipal, eu agradeço ao palestrante, juntamente com a diretora da divisão da enfermagem também da Unicamp, que é a Ana Paula Nascimento. Muito obrigado por ceder a palestrante. Tá? Então vamos lá, aleitamento materno, importância, verdades e mitos. Sem muita delonga, eu passo a palavra para a palestrante. Obrigado. Esteja à vontade, viu? Obrigada. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Eu vou levantar porque não vou conseguir falar aqui sentada. Você quer que eu te ajude? Gente, então, bom dia. Queria agradecer muito o convite que nos foi feito, né? Nós, do CAIS, ficamos muito felizes em poder falar do aleitamento materno em outros ambientes, que não seja só para nós mesmos, né? Porque a gente recebe novos funcionários, falamos de aleitamento o tempo inteiro com os nossos funcionários, com as mulheres que vão ter o bebê lá no nosso hospital, e muitas vezes a gente vê que a falta de informação ela está muito além das portas lá da universidade. Né? A gente conversa com mulheres que tiveram seus bebês em outros ambientes, foram atendidas em outras cidades, a gente percebe que existe muita dificuldade, especialmente nos primeiros dias do bebê, que são os dias muito importantes para o sucesso, né, do aleitamento materno. Fico feliz de ver as minhas amigas aqui, a Adriele e a Yasmin, que eu pude ver os bebês nascendo, uma alegria. Sim, obrigada mesmo pelo convite. O Léo também vi o bebê nascer. Bom, então eu trouxe para vocês uma palestra assim, eu vou fazer um pouquinho de informação, não sei o quanto vocês já ouviram falar do aleitamento. Hoje a gente tem a indústria com muita força, né, nos atrapalhando, na realidade, na questão do aleitamento materno. Porque, veja, a indústria como a Nestlé, né, a indústria de leite artificial hoje movimenta quase 45 bilhões de dólares ano. É muito dinheiro, né? Mas eles são super legais, porque eles falam assim, olha, a gente é super a favor do aleitamento. Super, dar o peito é muito bom, mas qualquer coisinha a gente está aqui. Não precisa se preocupar. Então, eles falam isso para o pediatra. No primeiro ano de residência, no segundo, no terceiro ano de residência, quando o pediatra vai para o consultório, eles continuam falando isso para o pediatra. Aleitamento materno, a gente vai ter um encontro num resort, lá no sul da Itália, para falar de aleitamento materno, mas para apresentar outras opções, caso o senhor não consiga. Né? Então, é muito difícil para a gente, para as mulheres, que somos profissionais da saúde, estamos com os recursos da saúde, a gente falar de aleitamento e brigar com uma indústria que é bilionária. Né? Então, a ideia dessa palestra, eu vou falar um pouquinho para vocês da importância do aleitamento, espero não bater demais na mesma tecla, e aí eu trouxe algumas coisas para suscitar, talvez, dúvidas que vocês possam ter, as próprias histórias que ouviram. A minha vizinha não aleitou porque o leite era fraco, o bebê não ganhava peso, o bebê tinha a língua presa, não sei, qualquer coisa desse tipo. Acho que a gente pode aproveitar esse momento para conversar um pouquinho também. Certo? Então, vamos lá. Só um pouquinho falar para vocês da semana. A Semana Mundial de Aleitamento Materno ela é comemorada na primeira semana de agosto. Porém, houve uma lei que instituiu, então, o mês de agosto como agosto dourado, que seria um mês onde deveriam ser realizados em todo o país, né? E a semana ela é mundial, iniciativas de apoio ao aleitamento materno, como a que vocês tiveram recentemente aqui na Câmara, né, que foi a liberação de 1 hora antes da jornada de trabalho, durante 2 anos, para permitir que a mulher continue com o aleitamento materno depois que ela volta da licença maternidade. Então, esse trabalho que a gente está fazendo aqui, que vários hospitais, o próprio Ministério da Saúde faz nesse mês, é dentro dessa Semana Mundial que a gente vai falar do aleitamento materno. Né? Então, assim, desde o ano passado, a abordagem da OMS tem sido de perceber que o aleitamento materno ele é muito mais do que apenas importante para aquela mulher, para aquela família. Né? Ele tem muito a ver com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização Mundial da Saúde.
Então, ano passado, foi feita uma grande análise de como que a amamentação poderia ajudar em cada objetivo de desenvolvimento sustentável. E esse ano, a semana vai nessa mesma linha, né? Então, por exemplo, a gente circulou ali os principais, né? Que é a erradicação da pobreza, da fome, saúde e qualidade de saúde, educação de qualidade, e ali o crescimento econômico, tudo isso tem a ver com a oportunidade que a criança recebe de ser bem nutrida no seu primeiro ano de vida, essencialmente. Né? A gente sabe que nos 2 primeiros anos de vida é onde a gente tem a principal fase de desenvolvimento neurológico da criança. E a criança subnutrida nesta fase, ela pode ter problema cognitivo, problemas de desenvolvimento para o resto da sua vida. Então, quando a gente permite que a criança seja aleitada, independente da realidade que a mãe está, aqui no Sudeste, no Norte e Nordeste, nas regiões da África, Ásia, nos países europeus, nos Estados Unidos, independente da realidade que essa mulher e essa criança se encontrem, o aleitamento materno, com certeza, ele auxilia no desenvolvimento cognitivo e emocional da criança, né? Além de prevenir muitas doenças. Inclusive, eles fazem alguns paralelos do quanto que a gente consegue evitar de gasto com saúde se a criança consegue ser aleitada. Né? Então, quantos milhões de reais a gente consegue evitar de gasto de saúde nos primeiros 7 anos de vida se a criança for aleitada? Então, ela vai ter menos alergia alimentar, vai ter provavelmente menos alergia respiratória também, né? E aí, então, a gente definiu, a Organização Mundial da Saúde definiu que o aleitamento materno é uma prioridade mundial, porque a gente observa que, por mais desenvolvidos que sejam os países, as mulheres não aleitam seus bebês, né? Isso deve ter começado lá na década de 60, quando as fórmulas começaram a fazer muito sucesso nos Estados Unidos, né? Tem uma autora que só fala disso. E aí, na década de 60, 70, poder dar a fórmula para o seu bebê, poder comprar a fórmula, a mamadeira, virou um pouco um símbolo de status. Né? Então, a mulher que tinha recurso, ela podia se liberar da amamentação e oferecer para o seu bebê o leite artificial. Né? Então, muitas vezes a gente observa, nas populações mais esclarecidas, com mais recurso, até mais uso de fórmula do que na população menos esclarecida. Isso é interessante observar. A gente sabe, por exemplo, que os norte-americanos amamentam seus bebês uma média de 10 dias. Né? Justamente num país tão desenvolvido, com tanto recurso, tanta tecnologia. Tá? Provavelmente, isso tem muito a ver com esse status quo que veio na década de 70, promovido, sim, pela publicidade do leite artificial. Tá? Então, qual é a estimativa que a OMS faz em relação ao aleitamento materno? É que, provavelmente, nós evitaríamos 1,5 milhão de mortes ano se as crianças conseguissem ser plenamente aleitadas em todas as regiões do planeta. Né? Então, a gente fala de regiões, por exemplo, que a gente não tem água, que a gente tem pouco acesso a alimentos, a proteínas, carboidratos. Se as crianças fossem aleitadas, o quanto que elas poderiam ter uma saúde melhor e não morrer no seu primeiro ano e até os 5 anos de vida. Tá? Isso a gente já falou um pouquinho. É só para... Eu sempre gosto de falar, porque a gente fala assim, é bom dar o peito, porque aí o bebê tem todos os nutrientes, mas é muito além de todos os nutrientes só. Né? O leite do peito, por exemplo, ele é uma vacina. Para prevenção de doenças, ele é sensacional. Né? Ele tem não só substâncias que são precursoras de imunoglobulinas, ele tem os próprios anticorpos da mãe, que passam assim, praticamente vivos para o bebê. Ele tem a ferritina, por exemplo, que é um outro precursor imunobiológico de imunoglobulinas. Então, muitas vezes, as mulheres falam assim, eu estou gripada, será que eu posso amamentar meu bebê? Né? Vou ficar tão perto do bebê? Claro que pode, porque o que você está produzindo de anticorpos está passando para o seu bebê. Então, é muito possível que todo mundo na sua casa fique doente, menos o bebê. Né? E eu tenho 4 filhos, não contei essa parte do meu currículo, que é uma parte importante do currículo. E eu sempre via isso. Por exemplo, meu último bebê teve épocas de ter surto. Tem uma amiga infectologista que fala que em casa, quando tem doença, é surto. Né? Tem uma gripe, é um surto de gripe. E aí, todo mundo doente, com gripe e febre, menos o bebê. Óbvio, porque ele está sendo aleitado. Né? Então, tudo que tem de anticorpo que eu recebo, que eu produzo, ele recebe ali pronto para uso. Então, o leite materno ele vai além só da nutrição, ele vai desse aspecto imunobiológico também. Ele tem toda a questão afetiva, cognitiva, isso é algo que a gente fala muito para as mulheres. Né?
não quer dizer que porque o seu bebê mamou com mamadeira, não é isso que eu estou dizendo. Mas o fato da mulher poder aleitar o seu bebê facilita, obviamente, que ela olhe o bebê, que ela segure o bebê, né, que ela consiga olhar nos olhos. Os bebês, nos primeiros dias de vida, eles não enxergam bem, né, eles enxergam tudo meio embaçado, assim. Mas eles conseguem encontrar o mamilo, por isso que o mamilo, a areola escurece na gestação, eles conseguem encontrar o mamilo e eles conseguem olhar para o olho da mãe. É mais ou menos aquela distância que o bebê consegue enxergar, justamente para que ele possa fazer esse vínculo, né? Obviamente que, se por algum motivo precisou dar mamadeira, vai ganhar colo, ganhar amor do mesmo jeito. Mas a gente sabe, por diversos estudos que já foram feitos, que os bebês que são aleitados, eles têm predisposição a ter melhor desenvolvimento afetivo, tá? Durante toda a sua vida. Isso tem muito a ver com esse poder receber o colo da mãe, o aconchego, né? Eu costumo falar para as mulheres que não vale amamentar olhando no Facebook. Tem que amamentar olhando para o bebê. Quando o bebê começa a ficar, quem é mãe aqui não me deixa mentir, mas quando o bebê começa a ficar mais espertinho, eles mordem, eles beliscam, se a mãe não está olhando. Tipo, olha para mim, larga esse celular, fica aqui comigo. A gente está falando dessa questão de risco, né? Então, por exemplo, esse estudo publicado em 2005 mostrou que as crianças que não foram aleitadas nos primeiros 6 meses de vida, na Gana, Índia e Peru, né, tiveram até 10 vezes mais chances de morrer do que as crianças que foram aleitadas. Tá? Isso eu falo de aleitamento materno exclusivo, quando o bebê recebe só leite do peito, não recebe um outro leite, nem água, nem chá. Tá bom? A mesma coisa, a diarreia, isso aqui no Brasil. Né? As crianças aleitadas no primeiro ano de vida, elas tinham muito menos risco de morte, quase 15, um pouco mais de 15 vezes menos risco de morte, de doença, de risco por diarreia, do que as doenças que foram aleitadas com leite artificial. Tá? Aqui a gente vai só passar rapidinho. Então, isso que tudo a gente já falou, né? Tudo que a criança pode receber de benefício. Então, desenvolvimento cognitivo, reduzir o risco de obesidade. Vou mostrar para vocês um dado de um estudo alemão, que as crianças que são aleitadas têm menos risco de obesidade. Eu já vou explicar por quê também. Aqui é a obesidade, né? Então, antigamente, o bebê que era... Todo mundo falava que era bonitinho, era o bebê quanto mais gordinho, quanto mais dobrinhas, mais bonitinho, né? Isso também tem muito a ver com a cultura do leite artificial, né? Porque, na realidade, o leite do peito, quando a mãe aleita seu bebê, a gente sabe que a mulher produz o leite ideal para o seu próprio bebê. Isso tanto é verdade que, quando a mulher tem um bebê prematuro, por exemplo, se a gente for analisar a composição biológica do leite, ela é completamente diferente do leite de uma mulher que teve um bebê que não é prematuro. Então, aí a gente consegue inferir que o leite que a mulher produz ele é ideal para aquela criança que ela acabou de dar à luz. Né? Muito bem. Com a fórmula ela é geral para todos, então, os bebês vão ter todos o mesmo tipo de nutrição. E eu dizia isso porque a gente não vê uma criança sendo obesa por conta de aleitamento materno. Ele pode até ser gordinho, ser fofinho, mas não obeso. Por mais que seja um bebê rechonchudo, um bebê bolinha, aquele bebê que ganha 45 gramas dia, que fica enorme, em algum momento, depois do primeiro ano de vida, ele vai dar aquele estirão do crescimento e aquele peso vai diluir no seu comprimento. O que muitas vezes não acontece com o bebê que é aleitado de fórmula, né, que tem um nível calórico maior por ml, tem uma composição que é, sim, diferente da do leite materno. Então, às vezes, a gente vê um bebê no final do primeiro ano de vida que já é uma criança gordinha. E, quando ela termina o segundo ano, ela já está na introdução alimentar e ele continua sendo muito gordinho. E aí a gente começa a ter cada vez mais dificuldade, né, de controlar peso, porque vai querer comer, vai estar na escola, a criança vai ter necessidades que, para a gente que é mãe, vai ficando cada vez mais difícil. Né? Então, por exemplo, aqui, nesse estudo alemão, né, a prevalência de obesidade em as crianças já com quase 6 anos de idade, eles foram olhar as crianças que tinham sobrepeso, como que elas tinham sido aleitadas no primeiro ano de vida. E eles viram, então, que a maioria das crianças que eram mais obesas, a prevalência da obesidade ela era maior nas crianças que tinham recebido apenas fórmula no primeiro ano de vida. E ela era muito menor nas crianças que tinham sido apenas aleitadas com leite materno nesse primeiro ano de vida. Tá? O desenvolvimento cognitivo. Né? Então, uma meta-análise com mais de 45 mil crianças, é um grande estudo usado como referência por nós, trabalhando com aleitamento materno, que fala isso, que as crianças parece que têm um melhor desenvolvimento cognitivo quando são aleitadas. Né? Bom, a gente falou muito do bebê, mas a maioria aqui do nosso público é mulher, a gente não pode esquecer da mulher. Eu gosto muito de dizer que a gente é pró-aleitamento, a criança tem direito, mas a gente é a favor da mulher também. Não é? Tem mulheres que têm grandes questões com o aleitamento, que não conseguem, que dizem que não querem,
que a gente, então, precisa aprender a respeitar, né, também o desejo e a vontade da mulher. Ninguém quer que a mulher seja obrigada, forçada a leite, chorando, se é algo que ela não quer fazer, porque isso também é violência, né? Mas, para a mulher, também tem muita vantagem o aleitamento. Primeiro, que a mulher se sente empoderada, ela se sente feliz de poder aleitar o seu filho. É como o processo de parto, né? Quando a mulher consegue passar pelo processo de trabalho de parto, parir seu bebê, ela também se sente forte e empoderada. E esse sentimento ele se transmite ali na questão da amamentação, né? É muito comum a gente ouvir histórias de mulheres que sofreram, por exemplo, violência no parto, ou que tiveram um parto que não era o que elas desejavam, contarem na sequência uma história infeliz de amamentação, né? Na sequência, uma história de tristeza, de uma depressão, às vezes mais leve, às vezes mais séria, e aí ela se transmite na amamentação, porque não é simples, né? Aleitar uma criança. Quem aqui é mãe não me deixa mentir, porque a criança não tem horário, assim. O aleitamento ele é a hora que a criança quer. Então, ela mamou 2 horas, fez cocô, você trocou, tal, te sobrou meia hora, daqui a pouco ela está acordando de novo, né? Então, não é simples. E se a mulher no pós-parto estiver muito chateada com o que aconteceu no parto, estiver sozinha, estiver desamparada, pode ser que ela não tenha sucesso nessa sua história, tá? Enfim, entre todos os efeitos, né? Então, redução de depressão pós-parto, ajuda a involução uterina, né? Então, o útero fica bem... ele aumenta muito de tamanho para poder gestar o bebê, e esse útero diminui bastante, e ele é auxiliado pela amamentação, diminui o risco de hemorragia pós-parto. Aí tem outros riscos, outras dimensões de risco que estatisticamente se observou, como, por exemplo, diminuição do risco de câncer de mama, de câncer de colo, diminuição do risco de osteoporose, ligados aos anos que a mulher conseguiu aleitar os seus bebês. Tá? Para a família, esses dias a gente atendeu uma mulher, uma jovem, seu segundo bebê, e ela falava assim, ela não tinha conseguido aleitar o primeiro bebê, ela teve um parto que ela não queria, e aí não conseguiu, o leite não desceu, não conseguiu aumentar, aquela história clássica. Saiu do hospital já com a prescrição de fórmula. E aí, no segundo bebê, já, agora vamos lá, vamos tentar amamentar. Ela falou, eu só penso no preço do leite. Eu só penso no preço do leite, né? Ano passado, na semana de amamentação, foi feito um cálculo, assim, meio por cima, de quanto custaria para cada família conseguir prover só leite, mamadeira, água, gás, para poder esquentar a água, luz. Quanto custaria para a família por criança, por mês. E esse custo ele é quase R$900. Só o leite, né? Sem pensar que a família precisa, tem outros gastos, né? Então, só o leite. Então, o que a gente vê, quem trabalha na rede, eu estou há muito tempo longe da rede, mas o que a gente vê é que as mulheres, infelizmente, acabam dando outras coisas para os seus bebês, porque elas não têm condição, né, de oferecer a fórmula. Não é? Tem um grande hospital aqui de Campinas que muitos bebês saem com prescrição. Quando saem com prescrição de fórmula, é um leite que custa R$40 a lata, né? E R$40, daqui a pouco uma lata, daqui a pouco um bebezinho grande vai precisar de 2 latas na semana, né? Mais a água, mais a energia, mais as mamadeiras. Então, na verdade, economicamente, é um modelo que não se sustenta, tá? E aí, quando a gente pensa nessas vantagens, é a família toda, né? É complicado você colocar no orçamento que já é apertado, de uma família com uma renda baixa ou média, ou mesmo uma renda maior, enfim, você ainda inserir um valor alto para pagar o leite. Tá? Muito bem, então, tendo dito isso, a gente já ouviu um pouquinho então, sobre as vantagens, todas as vantagens para a mulher, para a criança, para a família. O que é a recomendação, então, em relação ao aleitamento materno? Que ele seja exclusivo, até o bebê completar 6 meses, e aí, então, você vai, depois dos 6 meses, introduzir progressivamente alimentos complementares, e ele é recomendado até 2 anos ou mais. Então, por exemplo, a iniciativa aqui da Câmara Municipal, né, de até 2 anos, a mulher ter direito a 1 hora da jornada, sair mais cedo para poder aleitar, poder manter o aleitamento, é muito bacana. A gente vê, por exemplo, meu filhinho, ele tinha acho que 1 ano e 8 meses, e ele teve dengue. E a minha sorte foi que ele mamava no peito ainda, porque o menino com dengue não só vomitava, não comia nada, mas ele pelo menos mamava. Então, alguma hidratação ele tinha, alguma coisa ele conseguia se alimentar, né? Então, é muito bacana essas crianças maiores que mamam, além deles ficarem muito vinculados na mãe, muito grudadinhos, e depois eles crescem, saem do colo e não voltam mais, né? A gente consegue aproveitar um pouquinho mais. Mas eu falei isso para vocês no começo, né? Apesar da recomendação,
apesar de tudo isso aqui que a gente está falando, nossa, qualquer pessoa que eu parar na rua hoje, a pessoa, se eu perguntar assim, é importante amamentar o bebê? A pessoa vai falar, é importante amamentar o bebê. Aí, se eu fizer a segunda pergunta, você amamentou o seu bebê? Ela vai falar, só no começo. Isso tão é verdade que a média de dias de aleitamento materno exclusivo no nosso país, e ele não muda muito de região para região, que é ali a barrinha vermelha, ele é de 54 dias. Né? Então, 54 dias é um bebê com menos de 2 meses. Então, o que a gente tem quando a gente olha isso? Que no nosso país, onde a gente tem o Ministério da Saúde fazendo propaganda, a gente tem diversos hospitais são amigos da criança, a gente tem uma boa formação dos profissionais da área da saúde, ainda assim, no nosso país, as crianças são aleitadas, em média, 54 dias. Depois desses dias, parece que começa, então, a introduzir água, o chá, ou fazer o aleitamento misto, né, que é um pouco de leite materno, um pouco de fórmula, ou desiste totalmente do leite materno. Tá? Em São Paulo, a prevalência na verdade, a taxa, né, que está em percentual, de aleitamento materno exclusivo no primeiro semestre de vida, não chega a 14%. Né? Em São Paulo, que é o estado mais desenvolvido do país. E aí a gente começa, no Nordeste também, ó, ele é um pouquinho maior, inclusive, que São Paulo, né, se a gente for olhar ali. Ah, não, esse aqui, desculpa, é de Campinas, perdão. Região noroeste de Campinas, tá? Então, aleitamento materno exclusivo ali por região, tal. 3,9, que continua sendo muito pouco, né? E aí, quando a gente vai pensar por que os índices de amamentação são tão baixos, é muito do que a gente está conversando aqui. Né? Primeiro é falta de informação. Então, todo mundo sabe que é importante aleitar, mas no primeiro problema, o cara lá do consultório, ou o pediatra, ou mesmo a enfermeira da unidade básica, ela vai acabar recomendando a fórmula. Porque quem já teve questão com aleitamento sabe que não é assim, muitas vezes, que a gente resolve as coisas com mágica. Né? A gente precisaria ter, talvez, um sistema que a mulher pudesse ser acompanhada mais de perto quando tem dificuldade com o aleitamento. Né? Então, por exemplo, um bebê de 15 dias que não recuperou o peso de nascimento ainda, sei lá, de 12 dias, que não recuperou o peso de nascimento ainda, que essa mulher, ao invés de receber a fórmula naquele dia, pudesse retornar 4 dias depois para repesagem, para reorientação. Né? Mas o que a gente vê muitas vezes é que a gente que atende as enfermeiras, estou falando de todos, enfermeiras, pediatras, que trabalham com amamentação, muitas vezes é mais seguro e parece que mais fácil também a gente já recomendar a fórmula. Porque, senão, o acompanhamento tem que ser muito de perto. E a gente não consegue sustentar esse acompanhamento, por exemplo, na rede básica. Não é? Infelizmente. Então, por mais que a gente saiba, é algo que não é simples de fazer. Não é? No CAISM, por exemplo, a gente tem um sistema de retorno rápido ambulatorial. Então, a mulher que tem um bebê que não ganhou, perdeu muito peso, por exemplo, perdeu, sei lá, 12%, 15% nos primeiros 2 dias de vida, ela retorna, faz um retorno rápido no próprio hospital para evitar que ela saia com fórmula já para casa no segundo dia de vida do bebê. Né? Em outros hospitais, isso acaba não acontecendo. Não tem esse esquema de retorno. Então, você vai dar alta para a mulher com o bebê, você não sabe se a mulher vai procurar assistência ou não, e acaba trocando, não quer trocar o certo pelo duvidoso. Né? Então, é muito comum a gente ver a mulher saindo da maternidade já com a prescrição do Enfamil, ou do NAN, enfim, o que aquela maternidade está acostumada a dar. E o que a gente observa é que, muitas vezes, os bebês têm o seu tempo também de mamar. Né? Não necessariamente aquele bebê não vai mamar, talvez ele precise de 3 dias, né, para aprender a mamar, para aprender o ritmo. Talvez a mulher precise de 1 dia a mais para o leite dela descer. E aí, se a gente já, no segundo dia, entra com a fórmula, é muito difícil essa mulher conseguir depois retornar esses passos que ela acabou, esses dias que ela acabou perdendo. Entendeu? Então, isso é triste a gente ver muito isso. A falta de conhecimento, é isso que eu estava falando, e a rotina de maternidade, que muitas vezes dificulta a prática da amamentação. Lá no nosso hospital, por exemplo, um bebê que não pode ser cuidado pela mãe. Então, assim, imaginando um bebê que não pode ser cuidado pela mãe, são 2 situações. Né? Ou o bebê está doente, ou a mulher está doente. Lá no CAISM, o único lugar que esse bebê pode ficar é dentro da unidade neonatal. Não tem, assim, uma salinha que dá para colocar o bebê um pouquinho. Não tem ali um berçáriozinho que o bebê pode dormir para a mulher descansar. Isso não, a gente não tem no nosso hospital. Isso é muito bom, porque a gente percebe que nos hospitais que tem, o bebê sempre acaba ali em algum momento. Porque a gente quer coletar o teste do pezinho. Porque a gente o pediatra quer avaliar, então tira o bebê de perto da mãe, separa o bebê de perto da mãe. Ela está cansada, vamos deixar ela descansar. Tira o bebê de perto da mãe. Aí o bebê vai chorar de madrugada. Mãe, a gente pode dar fórmula? Você está tão cansada, ele está chorando. A gente vai dar só um leitinho. Né? Então, são práticas que a gente tem
enquanto profissional da saúde, que acabam interferindo na amamentação, não é? O próprio nascimento do bebê, hoje a gente tem um indicador super importante cobrado pelo Ministério, nós somos cobrados pelo Ministério, que é a aumentação da primeira hora de vida e o contato pele a pele logo após o nascimento, né? Então, o que é isso? É a possibilidade da mulher, assim que pariu o bebê, utilizar o seu sistema límbico, que é o sistema menos cortical que a mulher tem, para vincular com aquela criança. Quando a gente tem aquele esquema de que nasce o bebê, vai para o berçário, toma banho, corta a unha, põe roupa, perfume Johnson, e depois volta para a mulher. Para a mulher é difícil entender, ela tem que fazer um raciocínio diferente para entender que o bebê é dela. Não é? Diferente da mulher que nasceu o bebê, ela já pôde ter contato, já pôde cheirar, já pôde perceber que aquele é o bebê que ela pariu. Quando o bebê ele sai de longe e volta, sem os cheiros, que tem muito a ver com os hormônios que estão rolando, sem o que a natureza construiu de mais instintivo, ela precisa fazer um outro caminho cerebral. De, então, mentalmente, no córtex, pensar, bom, estava grávida, vim para o hospital. Não estou mais, me trouxeram um bebê, acho que ele é meu. Esse é um caminho diferente para a mulher, né, de vínculo. E isso atrapalha muito a amamentação também. Porque é diferente esse bebê quando ele for acordar à noite, muitas e muitas vezes. Né? Exigir cansaço, coisas assim. E a coisa que a gente já falou também, que dificultam, deixam as mulheres brasileiras aleitar só 54 dias, é justamente a não ter os bancos de leite assim, que possam ajudar a servir a população, que tenha leite pasteurizado para oferecer para os bebês prematuros. Né? Então, isso eu tenho muito orgulho mesmo assim, do CAISM. Né? Eu trabalhava na ANEEL quando eu entrei, e eu lembro de um bebê que foi internado mais de 180 dias. E quando essa menina teve alta, ela saiu mamando no peito. Porque a mãe, todos os dias, ela conseguia ir no banco de leite, retirar o seu leite, oferecer o próprio leite para a nenê. E quando a nenê teve alta, ela ainda tinha leite, porque ela ficou esse tempo todo produzindo, usando o banco de leite e tal. Então, isso, sim, o que essa criança prematura, doente, ganhou, e o que essa mulher ganhou também, de alguma forma, ter podido cuidar do seu bebê, não é o que a gente consegue medir. Né? Só ela vai saber um dia, vai poder um dia contar dessa experiência. A gente tinha falado já do marketing da indústria do leite. Né? Os hospitais hoje que são cadastrados, que têm um selo chamado Hospital Amigo da Criança, eles são proibidos de ter uma caneta com o nome da Nestlé. Quando o avaliador vai lá do Ministério da Saúde, se tiver um pendrive Nestlé, o hospital ele pode ser descredenciado. Né? Então, assim, a gente não vive muito isso na divisão de enfermagem, porque nós somos enfermeiras, mas a gente sabe que os médicos são assediados loucamente. Assim. Às vezes o pessoal vai disfarçado, né? E aí entrega lá o papelzinho, que tem um leite novo, não é? Tem um Enfamil novo para prematuro, não sei o quê. Então, é muito complicado. Assim. Eles realmente têm que estar com muita vontade de proteger o aleitamento, porque a indústria pega pesado mesmo, oferece coisas boas, oferece brinde, recompensas, né? Assim, entre aspas, para os prescritores de leite. E outra coisa importante de falar nessa questão aqui é que a prescrição de leite artificial ela é exclusiva do pediatra. Né? A nutricionista também, conversando com o pediatra, ela pode recomendar o leite artificial, desde que junto com a avaliação do pediatra. Então, quando a gente fala assim, meu bebê não está mamando bem, eu vou lá comprar uma lata de leite, provavelmente você pode estar prejudicando o seu bebê. Não é? Então, se o bebê é um bebê que precisa de um leite artificial, ele tem que ser prescrito pelo médico pediatra. Tá? Então, a gente precisa entender o leite artificial não como algo tão inócuo assim, que a gente vai lá na prateleira do supermercado, compra uma lata de leite ninho, as mães adoram dar leite ninho, não é? Leite ninho 2, 3, sei lá, e dá para o bebê. Então, a gente precisa sempre consultar o pediatra. E o descumprimento das leis que protegem a mulher que trabalha. Uma das iniciativas que vocês tiveram aqui na Câmara. Mas, na verdade, se a gente for conversar nas outras empresas, iniciativa privada, não é tão simples assim. Não é para a mulher poder manter o aleitamento do seu bebê assim que ela voltar, ela precisa ter, por exemplo, um local que ela possa extrair o leite. Porque senão ela vai ficar com as mamas muito cheias e daqui a pouco vai parar de produzir leite. Então, ela tem que ter um local que ela possa fechar a porta, sentar numa poltrona, numa cadeira, pegar uma bomba de leite, retirar o leite e armazenar o leite adequadamente. Tem que ter um freezer que ela possa colocar o leite. Tem que ter uma caixinha de isopor para ela poder levar para casa à noite, para deixar na sua casa o leite. Não é? Tem que ter, por exemplo... porque aqui a gente protege a amamentação. Pode sair, a gente não se importa. Mas é na hora que ela levanta da cadeira... Nossa, mas você vai agora? Tem que terminar isso. Né? Às vezes, os próprios colegas. Né? Eu já vi mulher com a blusa sujando de leite,
Ah, mas não dá para você ir agora. Tem condição. Não dá. Por que você não foi antes? Por que você não se programou? Né? Então, às vezes, a gente tem uma coisa assim, institucional, que é permitida, mas nas relações de trabalho, a mulher se sente oprimida, porque, de repente, um trabalho vai atrasar aquele e-mail para mandar, vai ter que pedir um favor para o colega, porque ela precisou ficar meia hora tirando leite tão cheia que estava a mama, ou talvez ela tenha que sair 1 hora mais cedo por dia, até 2 anos, para poder leitar o seu bebê. Então, talvez ela deixe mais coisa para fazer. Né? Então, é além da estrutura física, né, e da coisa da dispensa do horário que a mulher tem. É legal a gente imaginar um local que ela tenha realmente compreensão dos seus pares, né, e não seja algo difícil, pesado, sofrido, né, para a mulher. Lá no CAISM é legal, porque a gente pode usar o banco de leite. Né? Então, tem o banco de leite para as pacientes, e a gente que é funcionária pode usar também. Então, tem freezer, tem bomba, é bem legal mesmo. Muito bem. Então, pensando assim, nas ações para a gente... Deixa eu dar uma olhada na hora aqui. O que a gente pode fazer para ajudar a melhorar esses poucos dias, né, que as mulheres aleitam seus bebês aqui no nosso país? Então, uma das coisas são essas ações que são propostas, por exemplo, o Hospital Amigo da Criança. Né? Então, o Hospital, para ser amigo da criança, ele não pode oferecer bico, mamadeira, chupeta, não pode receber doação de leite artificial, tem diversas... Tem 10 passos, na verdade, que o hospital precisa cumprir. Né? Tem que ter uma taxa máxima de crianças que saem com fórmula. Né? Não dá para o hospital só falar, eu sou amigo da criança. Não, porque o Ministério vai lá e ele vai querer saber quantos % de crianças saem com leite materno exclusivo da sua instituição. Né? Então, não é um selo fácil de obter. O CAISM obteve esse selo em 2006? 2003. Então, já... um bom tempo, né? O CAISM consegue manter com avaliações anuais dos auditores do Ministério. O método Canguru, nosso hospital também acabou de ser certificado como centro de excelência em relação ao método Canguru. O método Canguru é para os bebês que estão doentes, que precisam ir para a unidade neonatal. E esses bebês, além de todo um respeito em relação ao horário de sono, barulho, luminosidade, manipulação, contempla também um bebê que vá precocemente para o colo. Né? Que a mãe possa, desde o começo, ter direito e acesso à retirada do leite, que o bebê tenha direito de receber o leite da mulher e que a mãe tenha, desde o primeiro dia de vida, independente da gravidade do bebê, que ela possa participar de alguma coisa do cuidado daquela criança. Né? Então, às vezes, na ANEL, um bebê super grave, prematuro, tal, a mãe pode ajudar, por exemplo, segurando o termômetro na hora de medir a temperatura. Não dá para fazer mais nada. Mas, para aquela mulher, já é alguma coisa de um grande... que tem algum significado importante, um grande significado. Né? Enfim, diversas coisas. Rede Amamenta Brasil, Rede Nacional de Bancos de Leite Humano, isso que a gente está fazendo aqui, a Semana Mundial de Aleitamento Materno, o objetivo da semana é a gente falar disso para vocês, porque daí, quando vocês encontrarem alguém com dificuldade, vocês talvez possam dizer, ó, já ouvi falar que isso daí é um mito. Vamos procurar, vamos conversar com alguém que sabe do que está falando, vamos ligar lá no CAIS e pedir ajuda, lá no Banco de Leite da Maternidade pedir ajuda. Né? Então, essa é a ideia. Uma outra coisa sensacional que nós temos aqui no nosso país, que inclusive é usado de modelo para diversos outros países, é essa lei de janeiro de 2006, que é a norma brasileira para comercialização de alimentos, né? Chupetas, mamadeiras, protetores de mamilo. Então, vocês já devem ter visto, toda vez que você compra uma chupeta, ou um leite, está escrito atrás lá. O Ministério da Saúde adverte, este alimento não é recomendado para menores de 6 meses, devendo, já viram? Todos. Leite, mamadeira, tudo, né? Chupeta, isso é lei. Essa lei, além disso, tem muita gente que não sabe, né? Ela, na verdade, contempla diversas coisas. Por exemplo, não pode distribuir amostra de chupeta. Nem já proibido, a indústria não pode fazer isso. Não pode deixar lá para o pediatra, no consultório dele, amostrinhas de mamadeira. É proibido por lei. O pediatra pode ser preso. Que mais? As maternidades não podem receber doação de leite, nenhum tipo de leite artificial. Se a maternidade for comprar leite, ela precisa justificar a compra do leite. Tá? Nós, por exemplo, no CAISM, nós compramos leite para prematuro. Tá? A gente tem leite para prematuro, às vezes o bebê de alojamento precisa também. E a gente tem, por exemplo, um fortificante de leite materno para o prematuro, né? Que aumenta, na verdade, o valor calórico do leite materno. E a gente tem que ter isso tudo registrado, justificado na compra. Né? O CAISM não pode, de repente, começar a comprar o triplo de latas de leite NAN, né? Porque não tem justificativa para isso. O que mais que eu pus aqui? Promoção comercial.
Então, por exemplo, essa propaganda eu adoro, ela é clássica, é assim, é um anúncio de Aman, que é a marca de chupeta, mamadeira e tal. Então, tem o bebê mamando no peito, tá tudo, mas se precisar de alguma coisinha, a gente está aqui. Mama no peito, os bicos no começo atrapalham a amamentação, bebês que chupam chupeta são menos aleitados que os bebês que não chupam, mas, de qualquer coisinha, a gente está aqui à disposição. Então, isso também é proibido. Tá? A revista pode ser multada, e se a gente vê algum tipo de propaganda assim, a gente pode fazer a denúncia. Outra coisa, isso aqui ninguém respeita, infelizmente, são as gôndolas com anúncio de leite no supermercado. Então, isso é legal. Ter lá uma pilha no meio do mercado dizendo promoção de NAN, promoção de linho. Né? Igual nesse caso aí, sei lá, uma lata por R$ 6,25 já é muito mais cara, a lata, inclusive. Mas isso é proibido por lei também. Tá? Nada que chame a atenção do consumidor para aquele produto, cujo intuito do produto é para ser usado em crianças até 2 anos, pode ter algum chamariz, para alimentar a criança até 2 anos, pode ter algum chamariz no supermercado. Tá? Isso é a lei. E o rótulo que eu estava falando para vocês, que vem todos os produtos para bebês, chupeta, mamadeira, leite, mesmo no leite Xandô, mesmo na caixinha de leite Parmalat, todos eles têm que vir com aviso, e isso é uma lei federal. Tá? É uma norma, que, inclusive, é imitada em diversos países. Muito bem. Então, a gente falou bastante sobre a importância, sobre por que as mulheres não amamentam. Então, agora eu vou fazer uma fala aqui para vocês, trouxe uma sequência de fotos. Eu vou falar um pouquinho do que acontece com a amamentação, de por que as mulheres desmamam seus bebês. Vou dar uma provocada em vocês, na verdade, para depois a gente ver se tem dúvidas. Né? Talvez histórias que a gente já tenha vivido, que os amigos tenham vivido e tal. Tá? Então, assim, para um bom sucesso do aleitamento materno, é importante que o bebê consiga, envolve diversas coisas, né? Mas uma das coisas é que o bebê consiga fazer a pega, que a gente chama, né? Que é colocar a boquinha adequadamente, colocar o mamilo dentro da boca, a areola dentro da boquinha do bebê e consiga mamar. Parece que é simples, mas não é simples. Não é simples. É um processo muito complexo, muito mesmo complexo. Né? O bebê ele precisa canolar a língua, que é fazer a língua ficar assim, de canoinha. Ele tem que canolar a língua, protrair a língua para frente. Ele precisa abrir os lábios da forma adequada, porque ele tem que fazer uma vedação perfeita. Não pode entrar ar na pega que ele faz, porque se entrar ar, ele não consegue retirar o leite. E depois que ele consegue prender o mamilo dentro da boca, a areola dentro da boca, ele precisa, então, fazer um movimento ondulatório com a língua, que é como ele vai fazer a ordenha. E, no meio de tudo isso, ele ainda precisa respirar e deglutir. Então, não é exatamente uma tarefa fácil. Tanto que, quando a criança é desmamada, ela esquece como mama. Se você pegar uma criança de 1 ano e meio, de 1 ano, uma criança que foi desmamada com 7 meses, com 1 ano, ela é incapaz de fazer essa pega de novo. Ela esquece totalmente. Eles não conseguem. Porque é algo que é instintivo, natural, é praticamente um reflexo, né, atávico, mas é super complexo. Né? Então, os bebês conseguem fazer sucção, respirar e deglutir ao mesmo tempo. A gente não consegue fazer isso tudo ao mesmo tempo, mas os bebês conseguem para conseguir mamar. Mas não é simples, não é? Então, eu coloquei essa foto lá do nosso hospital, de uma pega linda, maravilhosa, né, que é o bebê com essa boquinha, a gente fala que é uma boquinha de peixe. O bebê abre bem a boquinha, a gente tem areola, essa porção escura, tá? que fica essa porção escura no peito, que fica muito mais escura na gestação. Na verdade, o leite ele é extraído da areola, não do bico. Então, quando a mulher fala assim, tem muita mulher, eu ouvi muito isso. As mulheres ouvem muito isso. Ai, seu bico é péssimo. Seu bico é péssimo. Já se prepara, você não vai conseguir, vai ser difícil. O obstetra fala isso no consultório, às vezes. A enfermeira que faz pré-natal no posto fala também. Ai, seu bico é horrível, você não vai conseguir amamentar. Mas o leite não sai do bico. Na verdade, ele sai. Ele é o buraquinho por onde sai o leite, mas ele é retirado da areola, que é ali que estão os ductos, onde que o bebê vai estimular. Então, bico bom, bico ruim. O bico que dificulta, na verdade, é o bico que é invertido, né, que é para dentro. Mas eu nem vou falar dele aqui. Bico plano, bico semiplano, não tem problema, o bebê consegue mamar. Tá bom? Ele só precisa abrir bem a boquinha, como está a foto ali, e colocar essa parte escura para dentro da boca, especialmente ali no lábio inferior, que é onde ele vai retirar o leite. Aqui tem mais foto dos bebês de boquinha de peixinho. E eu gosto muito desse desenho do lado, que é branco e preto, porque a gente acha que o bebê vai comer assim, olhando para baixo. Né? E, na verdade, o bebê joga a cabecinha para trás para poder mamar. Então, muitas vezes que a gente vê que a mulher pega o bebê, coloca ele quase aqui no ombro, para daí dar o peito. Daí ela tem que colocar o peito para cima, o bebê vai para baixo, daí vira uma confusão.
Aí o bebê não pega, 12 horas depois o peito está cheio de trauma, de lesão mamilar, né? Então, o bebê ele pega o bico de baixo para cima. Então, eu sempre falo para as mulheres, coloca mais ou menos o bico na altura do narizinho do bebê. Mais ou menos ali. E aí vai dar direitinho a angulação que ele precisa para poder colocar a língua na posição correta. Tá? É uma dica simples que funciona em 99% dos casos. Diversas posições para amamentar. A mulher pode amamentar deitada, com o bebê mais em pezinho, com o bebê ali invertido para trás. O menininho ali eu coloquei só para brincar com vocês, né? Que, na verdade, uma criança desse tamanho, ela mama em qualquer posição, de qualquer jeito, de ponta cabeça, em pé, plantando bananeira, sem problemas. E a gente vê ali naquela foto esquemática o que eu estava falando para vocês, né? Que o bebê ele pega o peito de forma, na verdade, assimétrica. Ele coloca mais areola na parte de baixo da boca do que na parte de cima, porque ele retira o leite com a língua. Então, ele precisa justamente que tenha mais peito dentro da boquinha do bebê na parte de baixo do que na parte de cima da boquinha. Tá bom? Isso não é difícil de fazer. A maioria dos bebês faz isso de forma instintiva, né? A maioria das mulheres dá conta de fazer isso. Então, o que eu costumo falar é para a mulher olhar o bebê, se está mamando, né? Então, depois que colocou o bebê, a mulher com o bebê novo vai colocar o bebê para mamar, ela fica toda dura, assim. Nem respira. Aí o bebê pegou o peito, a mulher fica assim, nem se mexe. Aí você fala, agora você pode soltar um pouquinho o ombro. Agora você pode abaixar o braço. Abaixando o braço. Agora você respira. Aí ela já está menos engessada. E eu digo, então, olha agora, vamos ver se está mamando. Né? Não tenha medo, porque se não estiver mamando, a gente vai só colocar de novo no peito, está tudo bem, e aí ele vai dar certo. Mas olha, porque às vezes o bebê está fingindo só que está mamando, está lá lambendo, cheirando, e a mulher está achando que está mamando. Né? Aí ele fica assim 3, 4 dias, quando vai pesar, perdeu peso, tal, ela não teve nem chance de ver que não estava mamando. Tá? E muitas vezes, nos hospitais, a enfermagem está tão corrida, está cheio, e não consegue dar aquela atenção assim, de sentar do lado da mulher e falar, deixa eu ver, vamos ver a mamada com você. Né? Deixa eu sentar aqui do teu lado e ver a mamada. Porque isso exige para o profissional da enfermagem mais ou menos 1 hora, né, do plantão. Então, nem sempre elas conseguem dispor esse tempo, entendeu, nos hospitais. Então, é bom a mãe dar uma olhada, se tiver dúvida, chama alguém para ajudar. Mas não tenha medo de olhar, se está com a boquinha aberta, se está pegando, independente da posição que o bebê tiver. Outra coisa importante, isso aqui é difícil. Eu acho, na realidade, que é uma das coisas mais difíceis, né? Então, muitas mulheres têm um anseio assim, então tá bom, o bebê está lá com 40 horas de vida. Ai, Marcela, o bebê não tem um padrão ainda. Não estou dando conta, não tem um padrão. Daí eu digo, mas é normal não ter o padrão, mas ele já tem 40 horas de vida, não tem o padrão. Eu digo, mas vai ficar sem padrão ainda um bom tempo. Né? Então, é muito comum a mulher ficar muito ansiosa com a coisa do padrão. Né? Que a gente tinha uma fala mais antiga, que assim, o bebê, a gente vai acordar o bebê para mamar a cada 3 horas. Não pode ser menos, não pode ser mais. Então, mulher que é muito assim, controladora, gosta de ter tudo certinho, sabe? Tudo marcadinho lá no celular, ela baixa o aplicativo. Baixa o aplicativo vai contar o tempo e vai apitar a cada 3 horas. Tem um monte de aplicativo assim. E se o bebê chorar antes? O que ela vai fazer? Aí a gente vai dar o peito, né? O bebê que está chorando, a primeira coisa que você vai fazer vai dar o peito. Ah, mas não deu 3 horas ainda, mas vai saber, né? Ele pode ter mamado um volume menor, ele pode estar com sede agora, ele mamou muito leite gordo, agora ele está com sede, que é mais o leite anterior, que é um leite mais fraquinho, mais aguado. Ele pode estar com fome de novo, ele pode estar com medo, ele pode estar com sono e quer mamar para dormir. Tem 1 milhão de possibilidades que o bebê pode ir para mamar com menos de 3 horas. O que não funciona na amamentação é colocar horário. Nem a expectativa do horário funciona, porque a mulher vai se frustrar. Eu prometo que ela vai se frustrar. Né? Então, achar que um bebê com 1 semana de vida é um bebê que vai mamar a cada 3 horas, e à noite, especialmente, ele vai mamar às 11 e acordar às 5, é muito ambicioso. Muito mesmo. Alguns bebês fazem isso, mas, assim, poucos. Né? Então, assim, se aleitar é algo que para você faz sentido, que você quer fazer, então você já se prepara, entendeu? Já admite que você não vai dormir, vai ter que acordar à noite, o bebê vai ficar no peito mamando, vai dar intervalos curtos. Tem dia que ele vai dormir mais, você vê que vai dormir menos. Aí, às vezes, tem mãe que me liga e fala assim, Marcela, hoje o bebê está com um padrão diferente. Eu digo, qual é o padrão? Está dormindo às 4h30. Aí eu digo, você não está feliz? Vamos ficar feliz, né? O bebê ganhando peso, dormindo 5 horas, nossa, beleza, aproveita. Né? Então, vamos esquecer essa coisa do tempo. Isso é uma orientação antiga que a gente tinha, né, que a gente fazia.
o pediatra no consultório fazia também, que era isso, assim, não vai dar menos de 3 horas. Uma vez eu peguei um esqueminha, eu tirei da aula porque ele é muito bizarro. Era assim, na primeira semana de vida, a cada 2 horas. Na segunda semana de vida, a cada 3 horas. Da quarta semana de vida, a cada 4 horas. E se chorasse antes, não podia dar o peito. Aí, óbvio que as crianças desmamavam, né? Óbvio. Porque daí ia ganhar peso e ia acabar desmamando. Outra coisa que eu trouxe para vocês é a chupeta, né? Então, o uso do bico artificial ele pode prejudicar muito a amamentação do bebê, especialmente nos primeiros 3 meses de vida. Tá? Especialmente quando a gente está ainda estabelecendo o aleitamento materno. O bico qualquer, o bico de silicone, o bico da chupeta, o bico da mamadeira, ele altera o reflexo que o bebê tem para fazer sucção dentro da boca. Né? Então, tem um local específico onde o bebê encosta a areola, e quando encosta a areola naquele local, o bebê entende que ele precisa sugar. E o bico, por conta do comprimento do bico, da forma que a gente coloca ele na boca do bebê, ele altera o local e a maneira que é feito esse estímulo, que é o que a gente chama de confusão de bico. Então, é muito comum a gente ouvir a mulher falar assim, eu comecei a dar mamadeira e o bebê parou de pegar o peito. Né? E tem bebê que a gente vê que ele para de reconhecer, inclusive. Ele não reconhece mais que quando a gente põe o peito na boquinha, quando ele precisava chupar, sugar. Porque tem esse problema de alterar o local que é feito o estímulo. Tá? Então, é bom tomar cuidado com a questão dos bicos, da chupeta. Então, se precisar, por algum motivo, fazer a complementação, tem outras maneiras. Né? Então, pode ser com o copinho, pode ser com a sondinha, vou mostrar para vocês como faz, mas é interessante evitar mesmo usar esses bicos, porque, às vezes, você precisa, assim, naquela semana só, sei lá, alguma coisa, complementar. E aí, por conta do bico, você não consegue retornar para o peito. Né? Então, é legal tomar cuidado. O que eu falei para vocês, né? Só falando da prevalência de aleitamento materno, ela cai muito de acordo com o uso da chupeta. Não porque ela cause confusão... Deixa eu voltar aqui, senão vocês não vão prestar atenção em mim. Não porque ela cause confusão de, vamos supor, um bebê de 6 meses, é difícil a chupeta causar confusão de bico, né? Já está bem estabelecida a amamentação, o bebê já sabe mamar, só que ela substitui. Né? Então, por exemplo, o bebê está chorando, ele acabou de mamar, vou para a chupeta, porque daí ele para de chorar. Se eu desse o peito, ele mamaria um pouquinho mais, provavelmente, antes de dormir, até ficar calmo e tal. Mas se ele usa a chupeta, a gente vai começar a trocar a mamada pela chupeta. Tá? Isso, eu garanto para vocês que todas as mulheres que usam chupeta acabam fazendo isso. Especialmente o bebê que vai ficando maior. Então, é uma criança que acaba desmamando mais cedo, né, do que o bebê que fica só no peito. Tá? Eu queria dizer para vocês que aqui é sem preconceito. Tá? Eu sou mãe de 4 filhos, livre de preconceito. Livre. Não tenho problema com pessoas que dão chupeta, que dão mamadeira de verdade, de coração. A gente está dizendo aqui do que é melhor, do que eu consegui fazer com os meus filhos, por exemplo. Mas eu entendo que as mulheres têm diversos tipos de necessidade. Né? Às vezes, a mulher precisa cuidar dos outros 3 filhos, fazer almoço, limpar a casa, lavar toda a roupa e tal. E aí, muitas vezes, a chupeta salva a vida dela. Não é? Então, só para dizer para vocês que eu não tenho... Sem preconceito. Mas, de fato, ela prejudica. Tá? Especialmente se a sua intenção é fazer um aleitamento materno mais prolongado. Tá bom? Isso que eu coloquei para vocês terem uma ideia. Hoje a gente tem diversas tecnologias que podem auxiliar na amamentação. No entanto, deixo o aviso para vocês que toda tecnologia, se usada demasiadamente, ela pode ser prejudicial e não ser benéfica. Mesma coisa com o aleitamento materno. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, ali a lanolina, que são as pomadinhas. A lanolina é ótima, maravilhosa. Realmente, todo mundo aqui já ouviu falar de lanolina, né? Ouviu? Todo mundo. É a pomada milagrosa da amamentação. Só que, se ela for usada errado, ela pode prejudicar muito. Ela pode, inclusive, atrapalhar, ela pode piorar as lesões e ela pode causar infecções no bico da mãe, na boquinha do bebê e ainda fazer a mulher acabar desmamando. Tá? Então, é bom, tudo que a gente for usar, a gente perguntar como faz para não usar coisas demasiado ou de alguma tecnologia de forma errada. A mesma forma a concha, que é essa concha que vocês estão vendo ali com um pouquinho de leite. Né? As mulheres gostam muito quando o peito está muito cheio, porque a gente põe a concha ali, o leite drena livremente para a concha, mas ela tem também um preço, não tem almoço grátis, né? Então, ela tem um preço ali, de deixar o ambiente muito úmido, predispõe, às vezes pode piorar as lesões, pode causar uma infecção fúngica, e muitas vezes a própria contrapressão que a concha faz na mama acaba piorando o engurgitamento. Tá? Então, a gente pode usar com cautela e, preferencialmente, com orientação. Tá bom?
Ali o bico de silicone, que, na minha opinião, de todas as consultorias que eu já fiz, acho que eu já fiz mais de 500 consultorias, é o que mais atrapalha, a amamentação, o bico de silicone. Porque a mulher começa a sentir dor, e muitas vezes não é nem dor de trauma mamilar. É dor porque, assim, o peito nunca foi usado para aquele fim. Né? A pele vai queratinizar, vai ficar mais forte e tal. Então, ela tem uma sensibilidade. A mulher vai na farmácia com um bico de silicone. O marido, né, no caso, o companheiro, não sei. Aí ela põe o bico de silicone, pronto. Acabou. De verdade, né? O bico de silicone vai atrapalhar o reflexo, tanto que no bico vem escrito, aquele aviso do Ministério vem escrito no bico de silicone. Vai postergar o reflexo. Às vezes o bebê, eles são tão safados, que às vezes eles fazem assim, o peito está super cheio, a mulher põe o bico de silicone, o bebê não consegue abocanhar porque o peito está muito cheio. Aí eles ficam lambendo o bico, porque o leite drena ali, então ele põe a boquinha só no bico de silicone, já vi isso milhões de vezes. O leite começa a drenar livremente, porque o peito está muito cheio mesmo, e ele fica só lambendo ali. Uma semana, ele não ganhou peso, e o leite da mulher começa a parar de produzir. Né? E tem muito a ver com o bico de silicone usado sem orientação. Isso é muito comum. Lá no CAISM, a gente usa o bico de silicone na NEL, e especialmente para bebês que têm fenda palatina, né? Que tem aquela malformação de cavidade oral, e o bico auxilia bastante. Tá? E ali embaixo eu coloquei para vocês uma técnica que a gente tem para um bebê, a mulher, por exemplo, não está produzindo muito leite, o bebê não está ganhando peso adequadamente, é um bebê muito sonolento, um bebê mama 10 minutinhos e dorme. E aí não está ganhando peso. A gente pode usar essa técnica, que é a gente coloca o leite ordenhado ou a fórmula em um frasquinho, uma sondinha, que vai do frasquinho até a boquinha do bebê. E a gente engana o bebê. Né? Ele mama o peito, ele acha que aquele leite todo é da mãe dele, na verdade, o leite está vindo da sonda. E a gente vai, então, progressivamente diminuindo o volume de leite e aumentando o tempo de peito. Né? A gente consegue fazer bebês de 35 semanas, por exemplo, mamarem com essa técnica. Né? Às vezes as mulheres saem do CAISM, tem alto da NEL com a sondinha, elas aprendem a fazer, aprendem a colocar e ficam ainda 1, 2 semanas, e aí a gente vai tirando gradativamente. Então, muitas vezes, se a gente não tivesse essa técnica, talvez a mulher saísse com a prescrição de leite. Né? E a gente não vai se iludir de achar que a mulher vai dar leite no copinho em casa. Não, ela vai dar na mamadeira, que é mais fácil, que não derruba e tal. Então, elas saem, por exemplo, se precisar, com a prescrição da translactação. Alguns têm hospitais que não usam. A maternidade, por exemplo, eles não gostam de oferecer essa técnica. Não sei porquê, mas eles usam outras técnicas lá. Tá? E eu estou finalizando já. Eu trouxe aqui para vocês, só como vocês todas são mulheres trabalhadoras, assim como eu, e como a Ana, que é minha diretora, que está aqui comigo, a gente precisa conseguir conciliar, né, essas duas coisas, que é praticamente impossível, mas não tem problema, a gente tem que dar um jeito, apesar de eu achar que é impossível quase conciliar filhos, trabalho e tudo. Mas a gente dá um jeito, eu sei, e a gente sempre acaba com uma história boa. Né? Então, assim, uma das coisas é, se você trabalha, você precisa, em algum momento do dia, esvaziar a mama. Né? O ideal é que a mulher possa esvaziar a mama a cada 3 horas. E, para isso, foi o que eu falei para vocês. Para isso, tem que ter uma sala, que a mulher possa ir, uma poltrona, uma cadeira. Não dá para ser num lugar que passam pessoas, porque ela vai ter que ficar com o peito para fora, vai ter que colocar a bomba. Não é super bonito. Né? A bomba é uma bomba de ordenha de leite. Ela tem que ter um lugar que ela possa guardar esse leite depois, para o leite não estragar. É o leite cru, não pasteurizado, tem que ficar congelado. Né? Então, é interessante que as empresas comecem a ter esse olhar, né, de oferecer para a mulher trabalhadora um ambiente. E aqui eu trouxe para vocês, por exemplo, a bomba extratora de leite. Né? A gente sempre recomenda bomba extratora independente da marca. Tem que ser uma bomba que você possa desmontar para poder lavar. E tem que ser uma bomba que você consiga regular a pressão. Tá? Então, tem umas bombas que são vendidas que são só de puxar, assim, que você puxa de uma vez. Elas são perigosas porque elas podem fazer lesão de ducto. Não é legal usar. Então, mas é uma bomba que você possa regular a pressão, manual ou automática, tanto faz. São bombas caras, você pode comprar, depois revender, ou você pode alugar também. Tá? Tem vários sites, você aluga, manda por Sedex na sua casa, debita no cartão. Eles mandam, inclusive, os potinhos, é o máximo. Então, assim, não tem desculpa. Dá para conseguir a bomba. Pega de uma amiga emprestada. Vocês podiam comprar uma bomba todo mundo, eles vão passando. Né? Bastante gente faz um investimento, cada uma dá R$100, compra a bomba dupla de gêmeos, que daí, tipo, em 15 minutos, tirou todo o leite do peito e vocês vão passando.
O leite tem que ser armazenado em frascos de vidro com tampa plástica. Ai, mas nos Estados Unidos tem aquele saquinho tão lindo da Medela, da Baby R Us, sei o que, não sei o que. Ótimo, o Ministério da Saúde não recomenda. Por quê? Porque o leite ele é leite cru, facilmente colonizável, e, obviamente, que a gente não tem controle sobre o freezer e a higiene de todos os recantos do país, não é? O que a gente sabe que é muito mais fácil, qualquer pessoa, de qualquer lugar do país, ferver, colocar 15 minutos o potinho lá na água fervente, deixar fervendo, e a gente vai considerar aquilo lá esterilizado. Então, eu não posso falar para as mulheres do Brasil inteiro que elas podem usar saquinho para guardar o leite no freezer. Tá? Então, o Ministério da Saúde recomenda somente usar o frasquinho de vidro com tampa plástica. Se você alugar, por exemplo, uma bomba da Medela, nos Estados Unidos não tem essa lei, então eles usam os potinhos de plástico. Se você alugar aqui no Brasil, ela nem vem com potinho de plástico, ela vem com potinho de vidro acoplado, porque o potinho de plástico não é recomendado pelo Ministério. Tá? Esse leite ele pode ser armazenado durante 15 dias congelado. Tá? Então, você vai colocar o leite lá no freezer, lá no fundo do freezer, na porção, tentar pegar a porção mais gelada, vai identificar com a data da primeira extração, e você pode ir complementando esse potinho até ele encher. Tá? Uma vez descongelado, não pode recongelar. Infelizmente, não pode recongelar. Então, talvez valha a pena pensar em quais são as porções que o bebê usa para você não perder o leite. Se o leite ficar na geladeira, por exemplo, o bebê tomou de manhã e sabe que ele vai tomar de novo à tarde. Você pode deixar na geladeira, desde que não seja na porta, e ele pode ficar na geladeira por até 12 horas. Tá? A temperatura ambiente é só o momento de você tirar e usar, não deve ser deixado em temperatura ambiente. Até poderia ficar 1, 2 horas se não fosse tão quente, né? Senão pode ser perigoso para o leite. A gente sempre tem que identificar, tá, com a data da primeira extração, para não ter perigo de vencer. Porque me falaram que a pessoa guardava o leite 6 meses. Essa não é a recomendação do Ministério da Saúde, tá? Para leite cru. O leite que é pasteurizado lá no banco de leite, ele tem uma validade maior. Mas ele é leite pasteurizado, com controle microbiológico, é diferente. Tá? Então, assim, independente do que vocês tenham ouvido, não é a recomendação do Ministério é que o leite congelado são 15 dias. Uma coisa só que eu vou terminar, senão, se vocês não perguntarem nada, eu vou acabar não falando, é sobre quando o peito está muito cheio. Tá? Então, assim, depois que o bebê nasce, existe toda uma alteração hormonal no corpo da mulher. O que, na verdade, o corpo está entendendo? O que o cérebro entende? Nasceu a criança, ela precisa ser alimentada. E vamos dizer assim que o cérebro não tem muita noção se a criança vai precisar mamar 50, 100, 150, 300 ml. Então, entre o segundo, o quarto, o quinto dia de vida, a mulher vai ter o que a gente chama de apojadura, que vai descer um monte de leite, o peito vai ficar cheio, vai ficar enorme, muitas vezes fica dolorido, que é o que a gente chama, que as mulheres falam, o peito está cheio, estou com mastite e tal. Isso não é mastite. Tá? Isso, quando o peito está cheio, com carocinho, a gente fala que isso é um engurgitamento. E, por engurgitamento, a única coisa que a mulher vai fazer é massagem. Massagem circular, com a ponta dos dedos, da areola até a base da mama. Tá? E vai oferecer para o bebê mamar. Outra coisa que todo mundo fala, seu peito está cheio, faz compressa quente. Faz compressa quente que ajuda. Não façam compressa quente piora. Mas piora muito. A gente já recebeu mulher no banco de leite da Unicamp com o peito assim, de dar dó, só de olhar, dá vontade de chorar, porque devia estar doendo muito. Estou fazendo compressa quente há 3 dias. Minha mãe falou que era bom fazer compressa quente. Vai no chuveiro com o pente, né? Pessoal, ouviram falar do pente? Vai no chuveiro com o pente, fica com o pente, baixa o chuveiro quente, né? Cada vez que a gente faz compressa quente, a gente estimula a produção de leite, acaba piorando o engurgitamento da mama. Então, não faça nenhum tipo de compressa, é só massagem e oferecer o leite para o bebê. Tá? E a mastite já é um segundo passo, quando tem uma inflamação, e a infecciosa quando tem uma infecção. Mas aí a mulher já tem outros sintomas. Certo? Então, isso é o que a gente tinha preparado para trazer para vocês. Espero que não tenha sido muito chato. Acho que a gente tinha conversado um pouco com a Nelly, né, da gente abrir agora para dúvidas. Não sei se vocês têm histórias felizes, tristes, duvidosas para contar. Acho que a gente pode, se vocês quiserem, conversar um pouquinho. É isso. Precisa de... Não precisa de microfone? É por causa da gravação. Eu vou lembrar uma coisinha que aconteceu comigo. Eu sou pediatra, que eu oriento as mães que, às vezes, para quem já amamentou, eu acho que vai lembrar. Quando você está amamentando, seca a boca, né?
Então, a mãe tem que estar hidratada. Às vezes, é só uma questão de hidratar, de você dar líquido. Porque, assim, a nossa realidade... Eu, aqui em Campinas, não estou trabalhando em maternidade, estou trabalhando no Rio. Maternidade lotada, vocês imaginam a saúde no Rio, como é que está, né? Muitas vezes, também, a mãe fica 8 horas em jejum porque é indicado uma cesárea. Aí, ela já está em jejum, né? Por mais soro que você coloque, que eu não sei o quê, é diferente. Sai de uma anestesia RAC, né? Como é que essa mãe vai amamentar? Tem que ter todo um entorno, né? Tem que ter todo um carinho, tem que ter um ambiente amoroso para essa mãe conseguir. Se o pai, se a família não está conseguindo fazer isso, a equipe tem que dar conta de ser amorosa com essa mãe, né? Porque eu lembro quando minha filha teve filho em Campinas, aqui em hospital particular, não sei o quê, aquele gelo, né, na sala de parto. Aí você fecha a porta porque está vindo mais gelo de fora. Aí passava a auxiliar, sei lá quem que era, abria a porta e me olhava com a cara brava porque eu tinha fechado a porta. Aí eu falava, bem, quando for sua filha, eu vou estar aqui abrindo a porta para você entender. Então, a gente tem que ter, por mais duro que seja nosso dia a dia, por mais corrido que seja, por mais sobrecarregado que seja, não pode perder o amor, o carinho, porque senão a gente não vai conseguir. Palavras, leis, tudo mais ajudam, mas se não tiver carinho e afeto, se colocar no lugar do outro, entender a dor do outro, não vai. É verdade. Obrigada pela sua fala. Bom lembrar da questão da água, né? A gente, aumentando, tem sede e fome de leão. E, realmente, assim, a gente tem uma coisa diária, sabe? Uma batalha diária no serviço. Lá no nosso serviço, a gente pode dizer que a gente hoje consegue cerca de 80% dos bebês contato pele a pele. A gente consegue deixar os bebês na RPA, né? Mas não é uma coisa simples, né? Assim, a gente faz, né? A Ana, diretora de enfermagem, não me deixa mentir. A gente faz, assim, a capacitação, fica acompanhando o índice, vai perguntar para a mulher no alojamento conjunto como você foi tratada, como que a sala estava, né? Então, estava fria. Hoje a gente tem, assim, o protocolo de... A maioria dos hospitais tem, né? Desliga o ar-condicionado e tal, mas ainda assim, às vezes, na sala de cesárea, o cirurgião quer deixar a sala mais gelada. Então, assim, essa questão da gente ter um mês, que a gente só fala disso o tempo inteiro, nos ajuda muito no nosso serviço, porque a gente fica falando disso, falando. Muitíssimo, né? Enquanto houver alguma coisinha, alguma muralhazinha entre recepção, enfermagem, médico, obstetra, pediatra, enquanto a gente trabalha disputando um com o outro, a gente não vai conseguir. Sim. O próprio né? contato pele a pele, A gente acho tem que é acabar com qualquer coisa que cause diferença entre médico, enfermagem, recepção. A gente tem que ser mais amigo, né? Porque, assim, quando o pediatra, o obstetra, eu fico sonhando, né, com os encontros que tem congressos em que reúne toda a equipe, fono, físio, todo mundo, porque a gente sabe que isso atrapalha muito o andamento das coisas. A gente precisa acabar com isso. Né? tirar o foco nosso, né, profissional, e olhar para a mulher, para o bebê, né? Mais alguém? É muito comum, nos primeiros meses, né, a criança apresentar episódios de cólicas, né? E aí eu queria saber até que ponto a alimentação da mãe pode interferir nessas cólicas, né, passando pelo leite, e se o leite artificial também pode causar essas cólicas no bebê. A Nestlé diz que não. A Nestlé fala que é exatamente a mesma relação, né, de caseína, que diz que não. Então, assim, a questão do desconforto abdominal do bebê, tem a pediatra que não me deixa mentir, né? As mães falam, o bebê está com cólica. A gente, na realidade, a gente não sabe se é cólica mesmo, né? Tem isso, a primeira coisa. Porque o bebê ele pode chorar, por exemplo, porque ele está sentindo a barriga dele esquisita. Ele pode chorar porque está coçando atrás da orelha, ele não consegue coçar atrás da orelha. Porque a mãozinha dele ele não entende que é atrás da orelha, e como ele faz para resolver, né? O que a gente tem de evidência em relação à alimentação da mãe é que, sim, nos casos que o bebê é, por exemplo, intolerante à proteína de leite de vaca. Aí a mãe precisa cortar.
Intolerância à lactose, diminuir e retirar a lactose. Mas sempre vai ter um pouco de lactose do próprio leite humano. Mas essa orientação a gente tem no CAISM, e para mim é difícil, porque eu sou cheia das minhas crenças em relação à alimentação, mas lá os nossos docentes eles falam que, na verdade, não existe nenhuma evidência que comprove que a alimentação da mãe cause cólica no bebê. Tá? Do ponto de vista da ciência e até da orientação que a gente faz lá no hospital, para as mães. Só que assim, gente, a mãe está com o bebê lá de 15 dias, nunca chorou muito, aí ela comeu meio brigadeiro, 70% cacau orgânico, nossa, sei lá. Se o menino chorar meia hora, nossa, foi o brigadeiro. Certeza absoluta que foi o brigadeiro, porque a mãe adora arrumar a culpa. Adora. Nasce com a gente a culpa. Então, você nunca mais vai conseguir falar para essa mulher que ela pode comer meio brigadeiro, 70% cacau, ela pode comer até o chocolatinho da Pan, sabe? O lapisinho da Pan, que não tem problema. O bebê dela não vai ser menos feliz por isso. Né? Mas a gente não vai conseguir fazer a mulher pensar em outra coisa. Obviamente que um bebê que chora demasiadamente, que, por exemplo, tem alguma alteração nas fezes, ele precisa ser examinado pelo pediatra. Né? O que a mulher não pode, por exemplo, é começar a se suprir de nutrientes importantes, quando a gente sabe que o que é bom para a amamentação é a mulher ter uma nutrição, uma dieta saudável e uma boa hidratação. Isso é bom para a amamentação. Então, o que não dá é... eu acho que tudo da qualidade, a mulher tira tudo da dieta. De repente, ela quase não come proteína, come um pouco carboidrato. Né? Então, isso tem que ter orientação de um profissional, do pediatra, talvez acompanhado de nutricionista. Algo não é, porque eu vou trocar de leite, porque meu leite, isso a gente sabe que é o que mais prejudica. Tá certo. Obrigada. Espero que tenha te ajudado. Oi. Quando do retorno para o trabalho, é melhor você continuar estimulando a produção assim a cada 3 horas, ou você acreditar que o corpo vai se adaptando aos novos horários de mamada do bebê? Eu não sei se eu continuo estimulando ou se o leite tende a secar se eu não estimular, sabe? Eu diminuir tanto Então, aumentar tanto esses intervalos, né? Essa dúvida ela é bem comum, assim, todo mundo que volta a trabalhar tem essa questão. O que a gente sabe é que a mama tem que ser estimulada pelo menos 6 vezes ao dia. Tá. Pelo menos. Né? Então, você pode organizar a forma que você estimula a mama dentro da sua rotina. Por exemplo, você amamenta de manhã, na hora do almoço, e no fim do dia. Você tem que ter mais 3 ordenhadas na noite. Por isso, então, entendeu? Normalmente no trabalho você vai ter que continuar... Provavelmente. Né? Até porque o peito vai vazar, né? O que acontece depois é que o corpo começa a entender um pouco os seus horários. Então, por exemplo, o bebê mama muito de manhã e muito à noite, você vai ter mais leite nesses horários. Só que se você ficar 8 horas sem nenhum estímulo, pode ser que você tenha problema de produção. Entendeu? Porque daí você... na verdade, o que faz o cérebro diminuir a produção é quando os receptores estão ali nos alvéolos percebem que tem muito leite. Então, começa a fazer uma contrapressão dentro da estrutura da mama e o cérebro entende que está sobrando. Está sobrando, vai parar de utilizar nutriente da mãe. Então, por isso que, se você tem o peito cheio, você precisa aliviar. Até para não ter esse feedback negativo para o cérebro para parar de produzir, entendeu? Provavelmente, depois de 15 dias, mais ou menos, você já vai ter alguma adaptação do seu corpo para a sua nova rotina, entendeu? Mas você tem que pensar em 6 estímulos nas 24 horas. Tá. E quanto tempo de estímulo na bomba? Pelo menos 15 minutos em cada mama. Ah, tá. Não são 10, então. 15. 15. No mínimo. Tá. Se puder ser um pouquinho mais. Ah, é? Quanto mais... Tem umas bombas que são duplas, sabe? minha, Você pode alugar uma bomba dupla, que é para mãe gemelar e tal. Uma coisa que você pode fazer, que eu fazia, que para mim facilitava muito, é tipo... Seriam 15 minutos em cada mama, então eu fico meia hora com a bomba. Porque daí eu já estou o dobro usando ao mesmo tempo que eu usaria, entendeu? Entendi. Só é desconfortável realmente a posição de ficar segurando as duas, né? Mas aí você pode fazer um esquema. Pega um sutiã velho, corta, que você encaixa a bomba dentro. Ah, é? Porque sempre a experiência com duas é bem esquisita, mas... Mas se você encaixar no sutiã, funciona. A Medela tem uns sutiãs específicos, sabe? Só que eles custam, sei lá, muito caro e não vendem no Brasil. Então, você pega um top antigo e você corta ali, você encaixa a bomba. Ótimo. Um top mais apertadinho. Funciona. Aí fica de mãos, você pode ler, sabe? Fazer outras coisas. Fazer a unha. Faça rapidinho. Volta do expediente com leite e com a unha feita, né? Tipo, o que está fazendo? Acho que é ali.
Eu sempre escutei que quanto mais o bebê mama, mais estimula a mulher a produzir o leite. Por que isso muitas vezes com algumas mulheres não acontece? Porque o bebê não estava mamando de verdade, né? Então, por exemplo, ou ela tem uma baixa produção de leite mesmo, que eu queria deixar registrado aqui, não esqueçam, e eu vou puxar o pé de todo mundo à noite se vocês esquecerem, que a hipogalactia é uma doença, uma condição patológica, que é a mulher que produz pouco leite. E como qualquer condição patológica, ela é muito menos prevalente do que a condição natural, certo? Então, as mulheres, a grande maioria das mulheres produz leite adequadamente para os seus bebês. Isso é a primeira coisa. Algumas mulheres produzem pouco leite? Produzem. Isso é uma doença. Que aí tem forma de estimular. O pediatra pode dar duas, três medicações diferentes para ajudar o estímulo, então isso é uma coisa. A outra coisa que muitas vezes acontece é assim, a mãe parece que ele está mamando, mas ele não está. Né? Quando a gente vai analisar a pega, a gente tinha ou algum problema de vedação, ou de posicionamento de língua, e aí dá a impressão mesmo que ele está mamando. Você fala assim para a mulher, seu bebê está mamando? Está mamando. E quando a gente vai olhar, ele estava só, por exemplo, pegando o bico um pouquinho. Entendeu? E aí o que acontece? Como o estímulo acaba sendo inadequado, com o passar dos dias, a produção de leite diminui. Entendeu? E tem uma outra coisa também, que muitas mulheres, assim, como a gente tem a pojadura e o peito fica mega cheio, nossa, blácia, aquele peito lindo, maravilhoso, siliconado de leite, isso é o primeiro dia. Depois, obviamente, o corpo não vai fazer isso com a mulher mais, porque o corpo não quer que a mulher use nutriente que não vai ser usado, né? Isso é tudo nutriente do corpo da mãe. Então, o corpo vai regular a produção com a demanda do bebê. E às vezes a mulher fala assim, o peito estava chegando, meu peito murchou. Nossa, 10 dias de vida do bebê, meu peito murchou. Mas, na verdade, não é que murchou, é que se adequou a produção, a demanda ao consumo do bebê, entendeu? Pode ser isso também. Sim. Eu tenho outra. Uma pergunta politicamente incorreta agora nessa palestra. O leite artificial deixa a criança mais cheia, assim, mais estufada? Sim. Isso introduzir ele à noite, assim, tem crianças e crianças. Tem crianças que a minha dá realmente muito trabalho à noite. E no retorno do trabalho, eu fico imaginando como vai ser. Você acha que facilitaria, assim, deixaria ele mais... E eu conseguiria dormir um pouquinho mais? E prejudicaria a amamentação como um todo, se eu fizesse uma introdução de leite artificial depois? O problema é assim, cada volume de leite artificial que você introduz é o mesmo volume a menos de leite materno que você introduz. E é o mesmo volume a menos de leite materno que você estaria produzindo. Entendeu? Então, por exemplo, por dia, você dá 160 ml de NAN para o seu bebê dormir à noite. Então, são 160 ml a menos por dia que você deixou de produzir. Entendeu? Eventualmente, pode ser que você deixe cronicamente produzir essa quantidade. Então, nesse aspecto, ela prejudica, sim. E se estimulasse? Então, aí, assim, eu acho que você tem que pesar para você o que é importante, né? A questão do descanso, do bebê, e conversar com o pediatra, entendeu? Para ele poder fazer o segmento, inclusive do peso, de ajuste de peso, de introdução de alimentos. Um bebê que ele é aleitado com leite materno junto com a fórmula é uma abordagem diferente de um bebê que é só leite materno. Tá. Entendeu? Daí acho que vale a pena discutir com a Otília. Tá. Claro. Frio, gente. Cuidado. Neném acorda muito com o frio e a gente acha que é só querer mamar. Principalmente em lugar que faz frio. Você já viu que não é de Campinas. Que nem eu. Não, mas assim, às vezes o ar é gelado e o neném começa a entupir o narizinho, porque, né? E aí aquilo dá uma aflição, e o neném acorda, ele quer colo, ele quer quentinho, né? Então, esses dias mesmo, meu fisioterapeuta, o neném dele estava acordando a noite inteira, eu falei, é frio, né? E foi só, porque assim, você não sabe, você não deita no lugar que o neném deita, você deita em outro lugar, você não sabe se ali vem um ventinho na cabecinha dele. Então, isso é um mínimo, é bobo, é simples, mas acontece muito. Principalmente em lugar que faz frio. A gente esquece que os bebês têm frio e calor como a gente, né? Então, às vezes, o bebê está lá vermelho, suando, cabelo todo molhado, a mãe está assim, será que ele está com calor? O menino está escorrendo, assim, eu sei porque eu fiz isso com a minha filha. E meus amigos falam assim, será que ele está com calor? Não, não está com calor. Está só suando, mas não é calor. E a menina com o cabelo molhado, sabe? Então, assim, o bebê também sente calor, né?
E sente frio também, então, de repente, ele está lá espirrando, está geladinho, pode estar com frio. Eu costumo brincar que eu falo que tem quatro passos para a gente cuidar de um bebê. Então, assim, cada filho eu fui criando um passo novo. Então, a primeira coisa, o bebê chora, a gente vai dar o peito. Se não resolver, a gente vai olhar a fralda. Se não resolver, a gente vai ver se é frio ou calor. Se não resolver, daí realmente não tem muito o que fazer. Ele vai continuar chorando mesmo, e aí não tem muito o que fazer. Fica de bumbum gelado. Mais alguma coisa? Não sei como a gente está de horário. Não? Posso ficar aqui? Marcela, que aprendizado, hein? Que nós tivemos aqui hoje, hein? Não vou fazer nenhuma propaganda, não. Mas eu tenho um menino de 9 anos aí. Eu sei o que eu sofri com mãe e com ninho. Até hoje ele quer ninho com banana. Inacreditável, né? Mas legal, viu? Parabéns. Obrigada. Fica o convite para uma próxima. Tenho certeza que a maioria todos gostaram, né? E antes de encerrar, nós vamos certificar você com o certificado aqui da legal, nossa obrigada. escola. Eu vou convidar a Nelly e a nossa diretora Ana Paula para fazer agraciamento para ela. Pode ser? Ok. Bom, e dessa forma eu dou por encerrado. Agradeço a todos. Bom dia. Então, encerramos agora a palestra sobre o aleitamento materno e para quem não pôde acompanhar inteira, ela fica disponível na TV Câmara pelo YouTube. TV Câmara Campinas.